Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues. Vamos gravar mais uma aula hoje, um conteúdo um pouquinho mais denso, né? Nós vamos falar sobre potenciais bioelétricos, né? Que nada mais é que são as fórmulas excitatórias das células e a nossa comunicação nervosa depende disso também, tá? Então, como nossos neurônios se comunicam entre eles e como eles se comunicam com outras células, por exemplo, também, tá? Então, vamos lá. Vamos potenciais bioelétricos, né? O que nós precisamos entender que toda célula ela tem um líquido dentro e um líquido por fora. E o que separa esse líquido é a membrana celular. É como se fosse a minha mão aqui, ó. O que a gente está vendo é a membrana celular. E o líquido que está dentro aqui, ó, onde está a minha boca, ele tem uma carga diferente do líquido que está por fora, certo? E isso se deve à diferença de concentração de íons. Os íons de K+, de potássio, eles têm uma carga mais negativa, enquanto os íons de sódio, eles têm uma carga mais positiva, né? Então, a diferença de concentração desses íons dentro da célula, no líquido, leva a uma carga resultante negativa, enquanto a diferença de concentração dos íons que estão fora da célula leva a uma carga resultante mais positiva. E a isso a gente influencia na membrana, que é a minha mão aqui, né, de uma maneira a deixar ela em repouso, tá? Então nós vamos ver que a diferença de concentração desses íons, né, a passagem desses íons de fora para dentro ou de dentro para fora vai fazer com que mude o comportamento da célula, tá? E por que isso é importante? Bom, isso é importante porque nossos pensamentos, os impulsos elétricos que correm em nosso corpo pelo sistema nervoso são dependentes disso, dessa mudança de concentração iônica entre o líquido intra e extracelular. Isso que gera um impulso nervoso, tá? E aí nós temos que entender também que existem equações, né, que calculam a concentração de íon ou a permeabilidade da membrana. O que é permeabilidade? É a seletividade, é a passagem com que um determinado íon tem por essa membrana e faz com que mude essa concentração e gere, então, esse impulso elétrico resultante aí, tá bom? Então, existem equações que levam de maneira isolada a concentração de um íon, né, que é a equação de Nernst, e a equação de Goldman-Hodgkin-Katz, que leva em consideração a permeabilidade de todos os íons de maneira simultânea relativa à sua permeabilidade. Então, a concentração e a permeabilidade estão de maneira correlatas nessa fórmula, tá? Para determinar o potencial da membrana. Então, a membrana em repouso, ela tem um potencial de menos 70 milivolts, né? Que é como se fosse a nossa tomada lá. Então, a gente tem o mais 110 e o neutro. Ou a gente pode ter o mais 110 e o menos 110. E aí a gente tem uma tomada 220, porque a diferença deles é de 220, tá? Então, a diferença entre o LIC e a LEC, sendo de 70 milivolts, né, a gente consegue deixar essa membrana, que é, vamos dizer assim, essa tomada, carregada com essa carga de menos 70 milivolts. E aí ocorre um fenômeno chamado despolarização. A despolarização é a passagem de íons do lado de fora para o lado de dentro, ou do lado de dentro para o lado de fora, a depender da carga do íon, ok? E aí ocorre uma mudança nesse número aí de menos 70. De menos 70 ele passa para mais 30, por exemplo. E aí a membrana despolarizou. Nós vamos ver mais para frente que isso leva a uma cascata de eventos, ou seja, uma mudança no comportamento celular que é importante, ou mesmo um simples
impulso elétrico que faz com que transmita as mensagens pelo nosso corpo, ok? E aí, nós temos que entender também que é como um sistema de um botão com mola, né? Existe a hiperpolarização da membrana, ou seja, quando a gente aperta o botão, a gente comprime essa mola e aí a gente tem a despolarização. Quando a gente solta o botão, essa mola volta com muita força e ela passa um pouquinho do estado de repouso, certo? O que acontece com isso? Ou seja, ela estava do menos 70 em repouso, foi para o mais 30 e a hiperpolarização ela não volta para o menos 70, ela vai para o menos 90, tá? Isso porque a gente tem canais que são menos rápidos na regulação da presença desses íons dentro da célula, tá? Então, nós temos que entender que existem potenciais graduados e potenciais de ação. Potenciais graduados são aqueles potenciais que, de maneira geral, eles excitam a célula sem que o botão faça o clique. Enquanto que os potenciais de ação são os potenciais de clique. Então, quando o potencial graduado é forte o suficiente para fazer o clique do botão, ele aciona um potencial de ação. Então, o potencial graduado, se ele não é forte o suficiente, ele se dissipa e ele se perde dentro do líquido intracelular. Ou seja, esse sinal, essa corrente gerada aí, esse fluxo de carga gerado dentro da célula, ele excita a célula, mas não ativa uma cascata de eventos. Enquanto o potencial de ação, quando acionado, ele atinge a célula como um todo, ele não perde essa propagação, esse sinal não fica mais fraco. E ele ativa uma cascata de eventos e esse potencial de ação ele exige um ciclo regenerativo. Nós vamos já entender o que é esse ciclo, tá? Então, os potenciais graduados, eles podem ser sublimiar ou supralimiar. Então, o potencial graduado, ele que se perde dentro da célula, ele é sublimiar. Ou seja, ele não ativa o potencial de ação, que é o clique do botão. Enquanto o supralimiar, ele chega a atingir, ele dá o clique do botão, certo? Essa é a diferença. E o clique do botão é quando, né? Esse potencial supralimiar, ele chega numa região chamada zona de gatilho, né? E essa zona de gatilho é o clique, ok? Então, os potenciais que são excitatórios, eles despolarizam a membrana, enquanto os potenciais inibitórios, eles hiperpolarizam a membrana. Então, guarda essa informação na sua cabeça que ela já vai fazer sentido. Potencial excitatório, despolarização. Potencial inibitório, hiperpolarização. Então, vamos lá. O potencial de ação, ele é caracterizado por 3 fases. A despolarização, né? Que é o momento de excitação da célula. A repolarização, que é o momento em que a célula se chega no menos 70 de volta. Só que tem aquela funçãozinha da mola, lembra? Que vai até o menos 90. E aí acontece a hiperpolarização, que é quando ela passa um pouquinho do valor dela de referência, que é o menos 70. Ela chega no menos 90. E aí a gente tem um comportamento celular inibitório, né? Faz com que a célula, vamos dizer assim, mude, tem uma função reversa, né? De descanso, vamos dizer assim, tá? E aí, por ter fases, esse ciclo, né? Ele existe um período refratário, né? E o período refratário é dividido em refratário absoluto e refratário relativo. O refratário absoluto é no momento em que os canais de sódio estão abertos, tá? Todos os canais de sódio estão abertos. Então, a gente não consegue
gerar um novo potencial de ação, porque já está em andamento esse potencial de ação. Mas o período refratário relativo é quando esses canais de sódio começam a se fechar e vem um novo estímulo e pode abrir novamente, como se fosse uma espécie de reset, tá bom? A gente consegue resetar esse potencial de ação, ok? Reabrindo os canais de sódio que estavam sendo fechados. Galera, se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like, compartilha. Espero que vocês tenham compreendido, né? Isso basicamente acontece a todo momento no nosso corpo com a transmissão dos nossos impulsos nervosos e a comunicação entre o nosso sistema nervoso e os nossos órgãos, né? Então, é uma coisa que acontece a todo momento na nossa vida e por que não a gente entender mais sobre nós mesmos, não é verdade? Então, compartilhe esse conteúdo e